Paz, povo. Boa noite. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o livro de Esdras, capítulo 3 e 4. A reconstrução do altar. No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Deus ama a unidade. Então Jesua, filho de Jeozadaque, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar o holocausto ali conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruir o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e ofereceram um número de holocaustos especificados para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares, as ofertas exigidas para a celebração da lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe a oferta voluntária para o Senhor. 15 dias antes do início da festa das cabanas, os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos, antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor. Então, antes de fazer o templo, eles já sacrificavam, né? Agora nós vamos ler o versículo 7. O povo começa a reconstruir o templo. Então contrataram pedreiros e carpinteiros e lhes pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedro dos povos de Tiro e Sidom e lhes pagaram com alimento, vinho e azeite. As toras eram trazidas dos montes do Líbano e vinham pelas costas do mar Mediterrâneo até Jope, pois Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que assim se fizesse. A construção do templo de Deus começou no 2º mês do 2º ano depois da chegada a Jerusalém. Então começa no 2º ano, quando eles retornam. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas sacerdotes, bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos e os descendentes de Odavias, supervisionavam aqueles que trabalhavam no templo de Deus. Os levitas da família de Enadad os auxiliavam nessa tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas descendentes de Asaf fizeram soar os símbolos para louvar ao Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito, com louvores e ação de graças. Entoaram esse cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tanto, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Então, choro dos que tinham visto a grandiosidade que era antes e no que tinha se tornado. Capítulo 4 agora. Inimigos se opõem à reconstrução. Como sempre, toda vez que a gente se posicionar, vai levantar a oposição, mas maior que está conosco. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes da família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifício para ele desde que Esar-Adon, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Então, conseguiram entender? Além de oposição, vão tentar subornar, vão tentar amedrontar, desanimar, trazer desânimo, porque o inimigo não mudou, gente, ele é o mesmo, as estratégias dele sempre são as mesmas.
Agora, versículo 6 do capítulo 4 de Esdras, oposição durante os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredade e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte Sinsai escreveram a carta na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônicos e o povo de Ereque e de Suzã, isto é, Elam. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria, em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes e seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates, informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo essa cidade rebelde má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei essas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como essa cidade foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros forem construídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. Mentiras, né? Porque, na verdade, né, os povos vizinhos que eram rebeldes, essa postura, mas sempre o inimigo é o quê? Mentiroso, né? Então, por isso que nós temos que aprender com o Senhor. E o Senhor nos dá discernimento de espírito para nós sabermos, né? Se o que estão falando para nós é um espírito enganoso. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinsai e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês vieram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. Tudo para parar, viu? O trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinsai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. A reconstrução é retomada. Assim, a obra do templo em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário. Se eu não me engano, é 14 ou 15 anos. Fica tudo parado porque os inimigos mentem. Então, cuidado, né? Cuidado com o que tem falado. Tudo é para parar você. Ai, você é fraco, o que você faz não tem. É só para te parar. O diabo só quer lançar desânimo para você parar. Parar de cantar, parar de pregar, parar de servir na sua igreja, parar de reger, parar de amar, parar de visitar. Não pare a reconstrução. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, né? Pregar o evangelho para que o homem se reconcilie com Deus. Não pare, em nome de Jesus, não pare. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos por esse dia, por sua misericórdia. E olhando para a história, vemos que o inimigo sempre, Senhor, quer nos amedrontar, colocar desânimo. Senhor, mas em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha trazer discernimento sobre essas vozes mentirosas. E sua palavra diz que o Senhor nos deu armas poderosas para destruir todos esses
pensamentos rebeldes à sua vontade. Nós queremos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo e obedecer os seus planos, porque os seus planos são de paz, de nos fazer prosperar, e nós descansamos em Ti. No nome de Jesus, nós te damos honra e glória, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É forte demais, Fernandinho. E agora nós vamos dormir, Fernandinho, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.